atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas, das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis que Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se fosse impossível fora, enganaria até os escolhidos. Eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se juntarão as águias. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão dos céus, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos das terras se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, as quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Verso 36. Porém, aquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, um será levado, o outro deixado. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Amém? Irmãos, nós estamos vendo e vivendo sinais que antecedem a vinda do Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Está tudo se encaixando. Se você, lógico, se você ficar só se alimentando do que a mídia quer que você saiba, porque a mídia coloca para você
a mídia aberta coloca para você aquilo que interessa a eles, que você sabe. Aquilo que não interessa a ele não é exposto na mídia. Mas se você entrar, talvez aí nas redes sociais, se buscar conhecimento no Google até, você vai ver coisas que estão acontecendo no mundo, que estão já se findando ou funilando para o dia da vinda de Cristo. A Bíblia diz que no final dos tempos, as pessoas não vão poder nem comprar nem vender se não tiver a marca da besta. Nós estamos caminhando já, você já deve ter ouvido, noticiado da nova moeda digital. A previsão é até 2030 não ter mais moeda física, papel, moeda, cédulas de dinheiro. Vai ser tudo digital. Você tem o seu dinheiro no banco, mas ele é digital. E você faz pagamento pelo aplicativo. Hoje é assim. Você faz pagamento da sua casa, do Pix. Você manda dinheiro para outra pessoa. Você manda dinheiro para a sua conta. Você paga a conta do Pix. Onde você estiver, só você ter o sinal da internet. Já está tudo digitalizado. Existem 5 países no mundo que já têm a moeda digital. E um deles é o Brasil. Dá para ser liberado agora o Drex, a nova moeda digital. Por quê, irmãos? Porque vai ter uma unificação. Vai ter que ter uma unificação para se cumprir o Apocalipse. Para que chegue o dia do arrebatamento da igreja. Que chegue esse dia que Jesus predisse. Eles vão querer colocar uma única religião, uma única moeda, para que tenha domínio sobre todas as pessoas. Eu compartilhei no grupo lá do WhatsApp, não sei se os irmãos viram. Na Coreia do Norte, ser cristão é ser um criminoso, seja evangélico ou católico. A pessoa que mora na Coreia do Norte, ele é levado à execução se ele for pego falando de Jesus para alguém. E isso que acontece lá naquele país comunista, vai chegar um dia que eles vão querer impor em todo o planeta. No entanto, a Bíblia diz que quem não tiver a marca da besta não vai poder nem comprar e nem vender. E a marca vai ser o número dela, que vai ser implantada na mão direita ou na testa. Isso aí já há anos atrás já foi feito um chip da Motorola. O número dele é 666, do tamanho do grão de arroz, que vai ser implantado na mão das pessoas. Aquele chip tem todos os dados da sua conta bancária, tem todos os exames médicos que você já passou no médico, tem seu CPF, seu RG, seu título de eleitor. O diabo vai usar essa situação como se fosse uma coisa boa, para que você receba essa marca. Talvez pode ser um chip, talvez pode ser também um sistema de governo, também pode ser. A marca da besta pode ser um chip, ou a marca da besta também pode ser os dois juntos, né? Eu não consigo definir exatamente para você, porque é algo profético que vai acontecer, mas que já está caminhado, está. E eles vão trocar essa coisa, se esse chip fosse uma coisa boa. Mas você tem um chip, você tem a localização. Você coloca o chip nos seus filhos, você tem a localização. Pelo celular você sabe onde ele está. Via satélite, a internet, localiza ele onde você está. No entanto, o Google Mapa, quando você coloca ali o mapa ali no seu celular, ele te localiza, ele fala o trajeto certinho. Eu quero lá. Quando a gente for lá em Florianópolis, eu quis lá em Florianópolis, ele vai falando todos os trajetos, via direita, via esquerda. Você olha ali até a velocidade exata, no exato momento que você está andando com o carro. Você olha no velocímetro, você olha no Google Mapa, está ali a velocidade.
Se é 90 por hora, 80 por hora, 100 por hora, igual o 5 ali que está no próximo carro. Porque, irmão, localização. E tudo está caminhando. Tudo isso está caminhando. Quantos fenômenos nós vemos esses dias? Você viu lá aquela cidade do Havaí, que coisa terrível, inteirinha sediada. O fogo veio, um tornado entrou, levou o fogo para a cidade. As pessoas chegaram aqui e pularam no mar. Uma senhora, junto com a família, pulou nas águas do mar. E ela, quando via as chamas por cima das águas, ela baixava a cabeça e mergulhava. Quando ela não conseguia mais, ela se levantava para respirar. Queimou todos os cabelos dela, mas eles conseguiram se salvar, porque pularam no mar. Se não tivesse o mar ali, todos teriam sido incendiados. E morreu muita gente, muito mais do que a mídia está falando, que estão escondendo os números. Nós estamos chegando ao final dos tempos, onde a igreja está se esfriando, onde as pessoas não estão valorizando o reino de Deus, onde as pessoas estão preocupadas só com o seu dinheiro, só com o seu trabalho, só com a sua vida particular, só com a sua família, estão se esquecendo de buscar a presença de Deus. Você pode olhar para a tua família assim. Tem várias pessoas da tua família que é assim. Talvez filhos, pais, mães, tios, avós. Que Deus não é o primeiro lugar. Que o reino de Deus não é a vontade. São primeiro muitas coisas na frente. E Deus sim, em segundo e terceiro plano. E Jesus falou que vai ter dias, nós acabamos de ler, que vai ser tão grande aflição. Que se esses dias não fossem abreviados, olha o versículo 22. 20. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo. Como nunca houve desde o princípio do mundo. Aí você pode falar, mas houve guerras passadas, sangrentas, sim, mas foi uma localidade. Essa aflição aqui que Jesus disse, nunca aconteceu no mundo ainda. Nunca houve no mundo. A aflição que vai vir no futuro, nunca houve no mundo. Terremotos em vários lugares. Furacão. Está tendo furacão no Brasil. O Brasil nunca tinha furacão. Coisa de 5 anos atrás, 10 anos atrás, não existia falar nem. Vai um ventinho só de chuva, né? Está tendo furacão. Tem um conhecido irmão que cuidava com a gente que está lá em Santa Catarina, lá, o furacão entrou lá em Santa Catarina e levantou o telhado da empresa dele, ele saiu voando no telhado. Não existia tornado, furacão no Brasil, agora já tem. Terremotos em vários lugares, enchentes, tem lugar que não tem água, o pessoal está morrendo de fome, e tem lugar que a gente está morrendo de tanta água, de enchente. Tudo isso são sinais, irmãos. Tudo isso são sinais da vida de Cristo. E Jesus falou, porque haverá então tão grande aflição, como nunca houve no mundo, desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco também haverá. E se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne, se esses dias não fossem abreviados, se não for por um período de tempo pequeno, nenhuma carne salvaria, mas por causa dos escolhidos, que são os servos de Deus, a igreja do Senhor, serão abreviados aquele dia. Irmãos, chegou o dia de nós nos firmarmos cada vez mais. Chegou o dia de nós crermos cada vez mais. Chegou o dia de nós deixarmos o diabo nos tirar da presença de Deus. Não tirar a nossa visão, o nosso foco da presença do Pai. Ele é tudo na nossa vida. Ele é tudo na nossa vida. Amém? Ele é tudo na nossa vida. Se nós não tivermos Ele, nós não temos nada. Olha o versículo 29, acompanha comigo. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá. Deus está mostrando vários sinais aí de sol se escurecendo, né? Eclipse solar, lunar. Estelar teve um eclipse, né? Lua e sangue. A lua não dará sua luz. As estrelas dos céus e as potências dos céus serão apagadas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem
vindo sobre as nuvens, com grande poder e glória. Olha o que diz aqui, irmão, no versículo de número 38. Vai para frente aí. Porquanto assim, como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, e veio o dilúvio, levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Não é o que está acontecendo agora? O que o povo está preocupado agora? Olha o verso 28. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se casamento. O povo está só preocupado com isso, com a sua vida, com as suas peças, com as coisas desse mundo, com a sua família. Ah, pastor, não deve preocupar com a família. Deve sim, muito com a tua esposa, com os teus filhos, sim. Mas, irmão, não adianta se preocupar com a família e se esquecer da tua situação. Não adianta nós preocuparmos com a nossa família, com o nosso trabalho, com os nossos filhos, com o nosso neto, e esquecer, deixar de lado a nossa salvação. E deixar a nossa salvação vazar pelos outros dedos. E não perceber até o dia que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será na vida do Filho do Homem. Do mesmo jeito que aconteceu com Noé, quando ninguém acreditava que o dilúvio viria, e Deus falou para Noé: o dilúvio vai vir, constrói uma arca. E quando o camarada viu que Noé construiu aquela arca de 120 anos de arca, foi o contrário, está no Monte Ararat. Parte dela ainda está intacta. A arqueologia prova a existência da palavra, a veracidade da palavra. Não tem como fugir da verdade, irmãos. Não tem como fugir da palavra. Abra sua Bíblia no Apocalipse capítulo 15. Capítulo 15. E vi outro grande e admirável sinal no céu. Isso aqui João, na ilha de Patmos, estava vendo o final dos tempos, o final do mundo, o Apocalipse. Amém? Acompanhe comigo aí. E vi outro grande e admirável sinal no céu: 7 anjos que tinham 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do seu número e do número do seu nome, que estava junto ao mar de vidro e tinha as harpas de Deus. E cantava cânticos de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e maravilhosas são suas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os seus caminhos, ó Rei, Santo, Rei dos Santos. Quem não te temerá? O Senhor, e não magnificará o teu nome? Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se postrarão diante de ti, porque os seus juízos são manifestos. Depois disso, olhei, e eis que o templo da verdade, o testemunho, se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham 7 pragas saíram do templo vestido de linho puro e resplandecente, e cingido com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos salvas de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo se encheu de fumaça, e a glória de Deus, do seu poder, ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Eu ouvi vindo do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus.
E o primeiro anjo derramou a sua taça sobre a terra e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinha o sinal da besta e que adoraram a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar e se tornou em sangue como de um morto e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. E ouvimos o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que eras e santo és, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaste o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste sangue a beber, porque disso são merecedores. Ouvi outro no altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os seus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram do nome de Deus, que tem poder sobre todas essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água secou-se, para que se preparasse o caminho dos rios Orientes. Você já sabia que o rio Eufrates se secou? Sabia? Ele se secou. Por esses tempos agora, não sei se nesse ano ou foi no ano passado, que o rio Eufrates se secou. Olha aqui. E da boca do dragão e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a cães. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis do mundo para congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que veio como ladrão, deve entrar aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não vejam suas vergonhas. E congregar no lugar em que Hebreu é chamado Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no mar. E saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes, trovões, relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto, e a grande cidade fendeu-se em 3, e as cidades e nações caíram, e a grande Babilônia se lembrou. E a grande Babilônia se lembrou Deus de lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras de peso de 1 talento. Sabe quanto pesa 1 talento? 45 quilos. Chuvas de pedras de saraiva de fogo, saraiva é fogo, de 45 quilos. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Irmãos, tudo isso aqui vai acontecer. Queira o mundo ou não, queira você ou não, queira eu ou não, vai acontecer. Puxa, pastor, nós estamos fritos. Nós estamos fritos se não estivermos na presença de Deus. Porque antes disso, se você estiver em vida, e o Apocalipse iniciar amanhã, antes do Apocalipse se iniciar com toda a sua força, antes dessas 7 taças da ira de Deus, que Deus vai derramar, o diabo, Deus que vai derramar. Mas Deus é tão injusto, Deus é tão ruim assim, não, irmãos. Deus está dando a oportunidade para todas as pessoas se arrependerem dos seus pecados, se converterem dos seus maus caminhos e virem à presença de Deus. Mas como o homem está, como foi nos dias de Noé, que nós acabamos de ler, lá em Mateus, que falou isso com Jesus, se preocupando somente com a sua vida, casar-se, dar-se em casamento, só nas suas festas, preocupado com a sua vida somente, e não se preocupando com a presença de Deus, vai acontecer o Apocalipse. Queira o homem,
queira o ser humano não, queira os ricos, poderosos, autoridades ou não, o Apocalipse vai se cumprir. E ele vai se cumprir. Mas antes de ele iniciar com toda a sua força, com todo o julgamento de Deus, acontecerá o arrebatamento da igreja, para Deus livrar do Apocalipse todos aqueles que serviram a Deus, todos aqueles que estavam servindo a Deus no momento do Apocalipse. Maremotos que estamos vendo, enchentes que estamos vendo, tornados que estamos vendo, terremotos que estamos vendo, cidades são devastadas pelo fogo. Isso são pequenos sinais do que há de vir, do juízo que há de vir. Mas então não você vê Deus, irmão. Aí as pessoas ainda vão ficar pior ainda se você ver Deus. Mas antes do Apocalipse vai acontecer isso. Abra em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Vai acontecer com aqueles que estiverem vivos no momento que acontecer o Apocalipse. 1 Coríntios capítulo 15, verso 50. Antes do Apocalipse começar, de Deus mandar os seus 3 juízos, que são 3, eu li só o último, mas tem os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. São 3 juízos que Deus manda no livro de Apocalipse: 7 trombetas, 7 taças, 7 selos. Primeiro os 7 selos, depois as 7 trombetas e por último as 7 taças da ira de Deus, que foi o que nós lemos em Apocalipse 15 e 16. Mas olha só o que vai acontecer antes do dia do início da grande tribulação, que é o Apocalipse, que Jesus disse que se os dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, os dias serão abreviados. Porque mesmo no período da grande tribulação, tem pessoas que vão se converter. Sabia? Tem pessoas que conheceram Jesus e abandonaram o caminho de Jesus. Quando acontecer o arrebatamento e começar a grande tribulação, eles vão querer vir servir a Deus. Só que aí o tempo da graça se fitou. Aí eles vão ter que pagar, talvez até com sangue, porque a perseguição será terrível, como é lá na Coreia do Norte hoje. Se pegarem você pregando a palavra de Deus como a Bíblia, você é morto. É morto. Eu li outro dia, vi alguns vídeos hoje, que nos últimos tempos aí foram mortos mais de 70 cristãos executados. Porque na Coreia do Norte, você é um criminoso, você é um evangélico, ou um católico, um cristão, você declara cristão e anda com a Bíblia e fala de Jesus para alguém, você é considerado um criminoso, é crime. E não dá muito longe não, viu? Nicarágua também. Quem ouviu aí as mensagens de alguns dias atrás aí, o presidente da Nicarágua, comunista, o que ele fez? Mandou perseguir as freiras. Vocês tiveram que fechar, sair da igreja católica e ir embora para outro país vizinho, para não ser morto, não ser preso. Ele fechou todas as igrejas católicas, aqui pertinho. Não é só na Coreia, do outro lado do mundo, não. É aqui bem pertinho da gente. E a maioria dos países vizinhos do Brasil são tudo comunistas. Tem amor mesmo pelos filhos. Só ainda não começou ainda a perseguição terrível. Ou às vezes até tem, às vezes a gente fica nem sabendo. Porque nesses países como Colômbia e Bolívia, nem internet você tem. Você não pode ter internet. Sabia que você não tem internet? É uma coisa muito cara. Pode ter, mas você paga rios de dinheiro para ter internet. Para quê? Porque não acha comunicação. Você não sabe a verdade. Voltando aqui, o que vai acontecer? Qual o livramento que Deus vai dar para os cristãos que estiverem vivos antes do início do Apocalipse? Que eu acabei de ler, que nós acabamos de ler. 1 Coríntios 15, verso 50. E agora eu digo isso, irmãos: que nem carne nem sangue pode herdar o reino de Deus, nem corrupção herda a corrupção. Então o teu corpo já está escrito que ele não vai entrar na presença de Deus.
Só o teu Espírito. O corpo de ninguém. Nenhuma pessoa vai entrar com carne e sangue no reino de Deus. Certo? Só o teu Espírito. Mas como é que vai acontecer isso? No dia do arrebatamento, Deus vai me matar com o Espírito Santo? Não, de jeito nenhum. Deus vai transformar o teu corpo num corpo de glória. Vamos ver aqui? Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos. Esse dormir aqui é morte física. Tá? É morte física. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Que transformação é essa? No momento. Olha como vai ser a transformação. No abrir e fechar de olhos. Vai ser muito rápido. É como você piscar teu olho. Quantos segundos você leva para piscar o olho? Acho que menos de um segundo, né? Dá menos de um segundo, dá milésimos de segundo. No abrir e fechar de olho, ante a última trombeta. Não lembra da trombeta? Qual a sua trombeta? A trombeta do arrebatamento da igreja. As trombetas do Apocalipse. As trombetas da vinda de Cristo. Jesus falou que as trombetas soarão. No momento do arrebatamento, Jesus veio buscar a sua igreja. As trombetas vão soar. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Sabe o que é incorruptível? Sabe o que é incorruptível? É que não se corrompe, que não fica velho, que não morre. Os mortos, quem são os mortos? Todos aqueles que morreram em Cristo. Todas as pessoas que são sepultadas aqui no cemitério de Ourinhos, do Brasil e do mundo. Os que morreram no mar. Seus corpos ressuscitarão incorruptíveis. Vão ser transformados num corpo incorruptível, num corpo espiritual. Por isso que está escrito lá no versículo 50, que nem carne nem sangue entra no reino de Deus. Só um corpo espiritual que entra no reino de Deus. Porque como é que isso que é corruptível? Bom, deixa eu terminar o versículo 52. No momento do abrir e fechar de olhos ante uma trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós quem? Quem estiver vivo no momento do arrebatamento. Para quê, irmão? Para não sofrer no período da grande tribulação. Porque não seria justo você servir a Deus e Deus derramar a taça da ira dele, que nós acabamos de ler Apocalipse sobre a sua vida. Correto? Correto não? Se Deus é amor, como que Deus vai derramar a taça da ira de Deus sobre os seus filhos que servem a Ele? Sobre o ímpio, tudo bem, porque Deus não tem compromisso com aquele que não tem compromisso com Ele. E Deus não depende de ninguém. Deus não precisa nem de mim, nem de você, nem do ímpio, principalmente que sai fora. Ele é Deus sem qualquer um de nós, mas pela sua palavra, pela sua misericórdia, pelo seu Filho, por você ter entregue a sua vida a Jesus, ter assumido o compromisso com Ele tem compromisso contigo também, de te livrar do período da grande tribulação. Então todos nós seremos transformados no momento que aqueles que estiverem vivos, no momento do arrebatamento da igreja, para que não pereçam nos dias do Apocalipse, do período da grande tribulação, que é o Apocalipse. Porque convém Cristo que é corruptível, está falando do seu corpo que se corrompe, que fica velho. E se reviste da incorruptibilidade. Isso que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Teu corpo que é mortal vai se revestir da imortalidade. Olha aqui. Porque de que isso que é mortal se reviste da imortalidade. Sabe o que é imortalidade? Nunca mais morrer. Não é 100 anos, nem 1000, nem 10 mil, nem 1 milhão de anos. Está falando de vida eterna, de imortalidade. Então você está vendo que vir na igreja não é simplesmente para receber uma bênção. Estar aqui hoje não é simplesmente para você resolver os problemas do seu casamento, da sua família, da sua porta de emprego, do seu trabalho, sua enfermidade. O que Deus tem para você está muito mais além do que isso. Isso são migalhas diante da glória de Deus e do que Deus preparou para você. Posso ouvir glória a Deus? O que Deus preparou para você, nunca os olhos viram, nunca os ouvidos ouviram, nunca
endurecer o coração é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos lá. Porque quando isso que é corruptível, está falando do seu corpo, se revestir da incorruptibilidade, se tornar um corpo imortal, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Amém? Está selado o seu destino. Nós não viemos aqui, irmão, só para receber um carro bom. Isso aí são coisas ligadas, isso aí é coisas muito fraca, muito pequena. O que Deus te chamou para você ter uma vida eterna. Deus te chamou para te dar um livramento. O livramento do momento do Apocalipse. O livramento da grande tribulação. Ele te arrebatar. Ou seja, talvez que Deus nos recolha antes do arrebatamento da igreja, nós sejamos salvos. Que quando Deus recolhe a pessoa, o espírito dela já é imortal e volta para Deus. Sabia que o teu espírito não morre quando o teu coração para de bater? De ninguém. De ninguém. Eclesiastes 6:12, que nós temos outro dia, está escrito: o pó volte ao pó, que o é, e o espírito volte a Deus, que o deu. O pó, nossa carne, vai voltar ao pó, e ali acabou. Acabou o corpo bonito, acabou o coração, acabou o peça, acabou a mão, acabou o músculo, acabou o nervo, acabou o osso, acabou tudo, vai acontecer na terra. O pó volta ao pó, que o era. Mas o espírito volta a Deus, não morre. Ele volta a Deus. O pó volta ao pó. O corpo secado. Os órgãos apodrecem, nós apodrecemos e nosso corpo fica. Mas o espírito volta a Deus que o deu. Teu espírito é eterno. Você é um ser espiritual. Você é uma pessoa eterna no espírito, na carne, mas no espírito você é. E aí se cumpre Apocalipse capítulo 20, versículo 11, o dia do juízo final, onde todos estarão, todos os mortos estarão, mortos que morreram fisicamente, estarão no dia do juízo final. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Irmão, como eu fiquei maravilhado quando eu conheci isso. 3 grandes dúvidas eu tinha: por que eu nasci, por que eu estou aqui, para onde eu vou quando eu morrer. Hoje eu sei porque eu nasci, foi plano de Deus. Hoje eu sei porque eu estou aqui, para talvez abrir sua mente para você entender o que Deus nos mostrou na palavra. E para onde eu vou também eu sei. Está escrito aqui para onde nós vamos. Está escrito aqui para onde você vai. Amém? Então não se limite a Deus. Como se Deus quiser, que Deus, Ele só vem só para solucionar o problema do seu casamento. Ele vai fazer isso. Ele vai te abençoar. Mas isso não é milagre. Isso é um grão de areia no meio de uma praia. O que Deus está te dando é vida eterna, é salvação. E nós vamos ver ainda mais, irmãos. Eu não queria que isso acontecesse, mas nós vamos ver ainda mais muitos sinais da vida de Cristo. Tudo está se cuidando. Existe hoje a nova ordem mundial. Que coisa que eu ouvi há 20 anos atrás. Que todo mundo falava sobre isso, falava teoria da conspiração. Hoje já está tudo se tornando para isso. Para que haja um único governo, para que haja uma única moeda, para que haja uma única religião, para que aconteça o Apocalipse, para que se consuma o Apocalipse, o final dos tempos. E nós não estamos longe. O rio Eufrates que nós acabamos de ler já se secou, porque o Apocalipse, a taça de Deus seria derramada quando o rio Eufrates se secasse. E nós acabamos de ler que quando o rio Eufrates se secar, em Apocalipse capítulo 20, acabamos de ler, demônios serão soltos para atormentar as pessoas. Quem sabe talvez todos esses sinais que estão acontecendo hoje, nós estamos vendo na televisão, talvez a investigação desses demônios que estão trabalhando, matando pessoas. Porque naquele incêndio lá no Havaí morreram milhares de pessoas. Na pandemia morreram também milhares de pessoas. Irmãos, agora nós olhamos a palavra mais importante do que tudo. A salvação mais importante do que tudo. Olhe para a palavra, não deixe o diabo colocar incredulidade. Nós acabamos de ler que as minhas palavras não passarão. Jesus falou. Olha de novo. Mateus capítulo 24. Versículo número
35. Perdão. Mateus 24, verso 35. Os céus e a terra passarão, disse Jesus. Mateus 24, verso 35. Os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras não vão passar. Viu? Esse livro que você tem na tua mão, ele foi escrito por pessoas que há mais de 4 mil anos atrás. São 66 livros. Todos os livros se entrelaçam. O que um livro diz, o outro acompanha, e o outro diz, o outro acompanha. Todas as palavras desse livro, o Apocalipse foi predito em Daniel. Daniel profetizou o Apocalipse há quase 1000 anos antes de Cristo. Ele profetizou. João veio na época de Cristo, morreu, foi relatado e viu a visão do Apocalipse e escreveu lá na ilha de Patmos. Todos os livros são entrelaçados. A arca de Noé foi encontrado as cinzas de Tiago, irmão de Jesus, numa tumba, e todas as vezes que os arqueólogos vão revirando, cavucando, vão achando indícios da palavra de Deus. Existem vários pergaminhos. Pergaminhos era o couro dos animais que eram enrolados. A Bíblia foi escrita em couro de animais na época, onde eles iam escrevendo os apóstolos, os profetas do Antigo Testamento, não tinha papel, a galera escrevia em pergaminhos. Vão encontrar os pergaminhos da Bíblia. Entra na internet para você ver. Os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus não vai passar. Não vai passar, é uma verdade. E vai se cumprir, queira o homem, queira a ciência, queira os governos ou não, vai se cumprir. Então Deus está nos mostrando que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Amém, querido? Amém, meu querido? Amém, irmãos? Então, Jesus, Ele quer te dar muito mais amém do que o problema de saúde, o problema de casamento, o problema familiar. Ele quer abençoar também a tua família, quer te dar uma semana abençoada, assim, irmão. Mas foca nas coisas grandes que Deus tem para você. Foca na eternidade que Deus tem para você. Foca na vida eterna que Deus tem para você. Meu irmão, em nome de Jesus, eu quero te ainda preparar uma mensagem sobre o Apocalipse. O que vai acontecer para que todos entendam. Para botar medo e terror em você, quando não, para você saber o que Deus te livrou, para você saber que o tamanho do livramento que Deus está te dando na pessoa de Jesus. O mundo está do mesmo jeito. Quando Noé falou que ia vir um dilúvio, Deus falou: constrói a arca, vai vir um dilúvio, vai matar todos. Aquele que não entrar na arca está perdido, vai morrer afogado. E Noé ficou 120 anos construindo a arca. 120 anos construindo a arca. Aquele tempo lá não morria com 80 anos, não teria muito mais tempo, 300, 400 anos. E ele ficou 120 anos construindo a arca. E o povo passava e zombava: você é louco, o cara está louco de essa arca e tal. E todo mundo se preocupando com os seus casamentos, preocupando com a sua própria vida, preocupando com as coisas desse mundo, se esquecendo do livramento. E quando Noé pregava que vinha dilúvio, e todos zombavam de Noé. Quando o dilúvio veio, Deus fechou a arca e todos morreram. E a Bíblia diz que, como foi no dia de Noé, assim será também na vida do filho do homem. Quando as pessoas estão preocupadas com as suas vidas, com os seus fazeres, com o seu trabalho, só com o seu trabalho, só com a sua casa, só com a sua família, só com o seu dinheiro, e se esquecendo, deixando de lado a sua salvação e a vida eterna. Meu irmão, Deus está vendo a sua mente hoje. Talvez você nunca ouviu isso na sua vida. Talvez seja o primeiro dia que você está ouvindo essas verdades da palavra. Então você precisa crer naquilo que é eterno. Amém? Crer naquilo que é eterno. O livramento está na pessoa de Jesus. O arrebatamento da igreja, ele antecederá o dia do juízo final. O melhor dia do Apocalipse. Antes de Deus derramar os seus 3 juízos, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. É Deus que vai enviar esses anjos para derramar esses juízos sobre a terra. Mas antes disso, acontecerá o arrebatamento da igreja, para não deixar os seus filhos que servem a Ele passar por tudo isso. Mas o Apocalipse vai acontecer. Mas Deus deu um grande livramento na pessoa de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então fica firme com Jesus, irmãos.
Nós vamos ver na televisão, nas mídias, acontecendo muitas coisas. Mas você não desanima, não para de servir a Deus, não para de vir à igreja, não para de buscar o Senhor, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vai chegar à presença de Deus se não for por intermédio dele, de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? É no sangue dele que você é perdoado, é no sangue dele que você é glorificado, é no nome dele que você é salvo, é na pessoa dele que você é liberta. E é nele que você recebe a vida eterna. 1 João capítulo 5 diz que quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Está escrito. Está escrito. Você tem o Filho? Amém? Você tem a vida eterna. Glória a Deus. Amém? Fica firme com Jesus, irmãos. Fica firme com o Senhor Jesus. Não abandone Jesus por nada. Não troque Jesus. Ele é mais importante do que a tua família. Sim, Ele é. Mais importante do que teu casamento? Sim, Ele é. Mais importante do que teus filhos? Sim, Ele é. Sabe por que, nosso casamento não nos salva? Nosso cônjuge também não pode nos salvar. Nossos filhos também não nos levam para o céu. Não nos dá livramento. Não nos dá salvação. Mas Jesus sim. Não estou falando para você abandonar tudo e não dar valor porque a tua família e teus filhos não. Não entenda não interprete mal o que eu estou falando. Você deve amar tua esposa, você deve amar teus filhos, você deve amar tua família, sim, muito, deve amar muito eles. Mas eu amo, a salvação está em Jesus. Em Jesus. E é mais ninguém. Amém? Glória a Deus. O sinal está aí. O sinal está aí na mídia. O sinal está aí pela internet. Sinais que antecedem a vinda do Filho do Homem. Amém? Os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Jesus, porque ele falou: ó, vou morrer, hoje está fazendo o dia, mas eu vou vir buscar vocês. 2 anos atrás Jesus falou isso para os discípulos. Aí os discípulos falaram: mas quais são os sinais? Quais são os sinais que nós vamos ver que está perto da tua vida? Nação contra nação, está escrito na Bíblia, Jesus falou isso. Nação contra nação, guerras e rumores de guerras, terremotos em vários lugares, fomes, pestes. Minha vida está morrendo. Todo o país, somente os países da África, as crianças, não sei se você já viu vídeos na internet, as crianças tudo proibindo para você andar por destruição. A taxa de mortalidade infantil é grandíssima nesses países, porque é fome. Ela não come um prato de comida que você come, talvez um prato de comida que você come no dia, ela come na semana. Triste, triste. Não é como o Brasil, um país abençoado, né, pela misericórdia de Deus. Fomes em vários lugares, nós vemos fome em quase todos os países, tirando os países da Europa, até no Brasil tem. Conheci um irmão que ele juntava um caminhão de comida, ele levava no Vale do Jequitinhonha, um dos lugares mais pobres do Brasil, no interior de Minas Gerais. E ele levava uma cidadezinha bem pequenininha. E ele encontrou uma menina de 12 anos. E aí eles levavam roupa, levavam comida, levavam leite, ele juntava o caminhão, tinha o caminhão. E era o voto que ele fez por Deus. Uma vez por ano ele juntava todos os empresários, enchia de cesta básica, caixa de leite, comida e tal, e levava lá. Aí um dia ele chegou no Vale do Jequitinhonha e foi distribuindo para as pessoas se aglomeravam perto do caminhão, ele ia distribuindo as comidas para as pessoas, os pobrinhos ali e tal. E aí uma menina veio para ele e ele deu um chinelo havaiano para ela. E ela pegou o chinelo, olhou o chinelo, beijava o chinelo, ia beijando o chinelo, aí falou assim: põe o chinelo no pé. Eu falei assim: não. Ela estava descalça, não vou calçar. Não, eu comprei para você calçar, você está descalça, calça. Eu falei assim: não, eu tenho 12 anos, nunca ganhei, nunca vesti um calçado. Esse é o primeiro calçado que eu vou vestir, não, eu vou guardar ele, porque guardar de recordação, porque eu nunca calcei uma chinela, nunca calcei um calçado, nunca vesti nada no meu pé. E nós estamos lá nessa parte que está acontecendo dentro do armário. Então, fome, pestes,
terremotos em vários lugares. Jesus falou que isso são sinais que eles receberiam. Nós estamos vendo agora na Bíblia muito mais ainda. Irmão, chegou a hora de nós firmarmos o nosso pé na presença de Deus e não olhar para trás. Deus falou que aquele que lança a mão para água e olhar para trás não é apto para entrar para o reino. Tem que olhar para frente, irmão, para o futuro, porque vai acontecer. Amém? Da presença de Deus em nome de Deus. Se coloque de pé, vamos orar. Glórias a Deus. Agradeço, Senhor, por essa oportunidade de poder estar aqui para misericórdia de Deus, que são aquelas que sermos consumidos na sua ira, e porque Deus te trouxe nessa noite também glorifica Deus na sua vida. Isso é muito importante para Jesus. Amém? Concordo que confesso que eu não sabia o que eu ia falar aqui hoje, nem deu tempo de meditar na palavra de Deus. Mas eu falei que Deus colocou no coração de Deus. Eu acho que alguns versículos que eu estava falando coincidiu com o versículo de abertura do pastor Luiz. Coincidiu com os versículos que eu falei aqui, coincidiu que eu lembro que o pastor Luiz estava falando, eu acabei relendo de novo. O Espírito Santo de Deus esteja confirmando a palavra dele nessa noite. Amém, Jesus, vem à frente. O pastor Luiz vai estar ungindo você, orando por você, em nome de Jesus. Eu quero orar, abençoar a sua vida, declarar sobre a sua vida a presença de Deus. Prepara o meu pastor Eduardo, em nome de Jesus, para nós louvarmos. Vai querer dar em barro, sabe? Aquele que você gosta de dar em barro, é meio traído. Vamos adorar a Deus. Vamos glorificar a Deus, que Ele é maravilhoso. E Ele tem bênção para nós essa noite. Vem à frente, feche seus olhos, abre o seu coração, em nome de Jesus. Você é escolhido de Deus. Você é amado de Deus. Amado do Senhor, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Oh, Deus maravilhoso.